Faz muito tempo que estou mostrando para você o Bitcoin naquele padrão de bandeira e quando romper a gente pode ter uma boa valorização do Bitcoin. E hoje quero mostrar aqui para você algumas altcoins que pode subir muito quando o Bitcoin romper aquele padrão. E também te mostrar onde que estamos nesse exato momento. Estamos muito próximos aí de uma possível valorização, não só no Bitcoin, mas nas altcoins. E quero mostrar aqui onde que você está e as oportunidades que a gente tem nesse momento, principalmente nas altcoins, tá bom? Então vamos lá, eu quero estar mostrando aqui para você, nesse momento, onde estamos situados nesse ciclo. Olha só, principalmente para você que está ansioso, não sabe o que fazer, não sabe o que está acontecendo com o mercado, olha só o momento em que você está. Esse quadrado em amarelo aqui é o momento em que estamos no mercado e em azul é o que pode acontecer depois. Isso é baseado no histórico passado, no histórico do ciclo passado, e o momento que estamos é idêntico, um momento de lateralização. Olha o que está acontecendo nesse exato momento aqui no Bitcoin. A gente está passando por uma lateralização até maior do que aconteceu nos ciclos passados de pós-halving de Bitcoin, da história do Bitcoin. Isso significa que a qualquer momento vamos ter aqui um rompimento dessa bandeira e já passei isso daqui para vocês. Mas observando o Bitcoin, observando o que aconteceu no ciclo passado, antes de falar as altcoins que pode subir muito com o rompimento do Bitcoin, daquela bandeira, eu quero mostrar uma prévia do que aconteceu no passado com as altcoins, quando isso daqui aconteceu com o Bitcoin. Olha só o Ethereum, quanto que o Ethereum teve de valorização a partir do momento que ele rompeu lá o fundo. Ele estava nessa lateralização, assim como o Bitcoin rompeu, o Ethereum veio para romper também e teve uma valorização até em contratopo lá em maio de 2021, aproximadamente, com quase 1000% de valorização, onde a gente teve a formação, a primeira formação de alta máxima histórica, correção e uma nova formação de alta máxima histórica para o bear market. Depois a gente teve Solana. Solana não era um token tão antigo, era um token mais recente no mercado, mas ainda assim a gente teve uma valorização de Solana lá do fundo em outubro, a primeira semana de outubro, até maio de 2021, aproximadamente, com quase 2000% de valorização. 2000% de valorização, pessoal. Depois a gente teve outras altcoins também, como por exemplo o BNB, que subiu ali aproximadamente 2200%. A gente teve o VeChain subiu também 2000%, a gente teve o FTM, que subiu aproximadamente 2.700%, ou seja, grande parte das altcoins subiram mais de 1000%, entre 1000 a 2000% nesse momento de mercado, nesse período que o Bitcoin começou a subir, entregando aí 470%. Enquanto o Bitcoin entregava 470%, tínhamos altcoins entregando aproximadamente 2000%. E não se engane, o momento que estávamos aqui em 2020 é o mesmo momento atual em questão de fala. Todo mundo fala a mesma coisa. As altcoins não vai subir, o Bitcoin vai subir mais que as altcoins, agora as altcoins morreram. Era o mesmo momento, porque as altcoins também estavam estagnadas e existia uma expectativa muito grande sobre as altcoins. Porém, as altcoins não estavam andando como esperado. Algumas estavam corrigindo 20, 30, 40% nesse momento de mercado. Porém, quando as altcoins começaram a subir e quando o Bitcoin começou a subir também, a gente teve altcoin, como por exemplo o VeChain, que era uma altcoin muito comentada no ciclo passado, subindo ali aproximadamente 2000%. Mas antes disso acontecer, olha o que estava acontecendo com o VeChain, caindo 45%. Olha o que estava acontecendo com o FTM, caiu aproximadamente 50%, 60%, Litecoin, BNB, o próprio Ethereum também estava caindo nesse momento, no momento de mercado que estávamos lá no passado e que estamos agora. Lá estava caindo 24%, 25%, a mesma coisa acontecendo para as altcoins. Grande parte das pessoas descrente para as altcoins, algumas pessoas falando de altcoin que poderia ter muito potencial e quando começou a subir, entregou toda essa valorização aí nas altcoins. E o momento de mercado que estamos é um momento parecido com o momento passado, tanto gráfico quanto o que estão falando das altcoins. Então, é crucial nesse momento você começar a observar as altcoins. Altcoins que têm potencial, principalmente depois desse rompimento aqui, do rompimento dessa bandeira, que é um momento de mercado parecido, idêntico com o momento passado. E um detalhe, estamos em um momento parecido com esse momento em amarelo aqui. Estamos nessa região, quando comparado
com o ciclo passado. Lá em 2020, a gente estava aqui, todo mundo descrente, o mercado poderia cair mais. A mesma coisa está acontecendo aqui. Grande parte das pessoas descrentes. Só que quando começar a subir, a subida vai ser igual a essa daqui. 6 meses subindo. A gente está falando que o mercado, quando começar a subir, vai passar outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março subindo. Pequenas correções no meio do caminho, obviamente, isso aconteceu em todos os outros ciclos, mas vai ser para o bull run. Tá bom? E antes de estar passando aqui para você as altcoins, que tem muito potencial aí com o rompimento de Bitcoin, eu quero te lembrar que nesse domingo eu vou estar presente no evento da BitUp da BitGet. Vai ser lá no Sorcerer Station, lá em Moema. Se você mora perto, se você conseguir, vai ter esse evento lá e vai ser gratuito, tá bom? Vai começar ali meio-dia e meio, até umas 3h30 aproximadamente, tá? Vai ser um evento onde a gente vai estar batendo um papo e vai ser o primeiro evento presencial que eu vou estar, tá bom? Esse é o primeiro evento em que eu vou estar presencial e vou estar lá trocando ideia com vocês, tá bom? Então, se você mora ali perto ou se você conseguir ir, vai lá prestigiar a gente também, participar do evento, onde eu vou estar falando sobre Position Trade, operações de longo prazo, falando para vocês um pouco sobre as oportunidades de médio e longo prazo que temos nesse exato momento, tá bom? Então vai lá, se inscreve, vou deixar o link aqui embaixo para você tirar aí seu ticket e vai ser gratuito, tá bom? Não se esquece. Voltando aqui para as altcoins, a primeira altcoin que eu quero mostrar aqui para você como oportunidade, principalmente para trade, para você que busca uma oportunidade em trade, para você que busca uma oportunidade de médio prazo, é o Ethereum. O Ethereum, quando ele começa a subir, observe o que aconteceu no ciclo passado. Ele sobe, obviamente vai te entregar um potencial menor que as outras altcoins, mas a flutuação negativa é bem inferior. Ou seja, se o Bitcoin corrige um pouco no meio dessa caminhada, no meio dessa valorização, dessa flutuação, as correções de Ethereum são menores. Então você vai sofrer uma menor flutuação, tá bom? Então o Ethereum vai te deixar mais tranquilo nessa parte, te entregando aí um potencial mediano. Não vai ser um potencial absurdo, mas vai te entregar um potencial mediano aí e satisfatório se você tem aí um capital um pouco maior, tá bom? A próxima altcoin, obviamente, vai ser o Solana, observando a mesma coisa que o Ethereum. Por quê? O Solana, veja o que aconteceu quando o Bitcoin deu largada. O Bitcoin deu largada, começou a subir, Bitcoin encontrou alta máxima histórica. O Solana foi uma das poucas altcoins que chegou próximo de alta máxima histórica. Isso significa que se o Bitcoin der a largada de novo, a gente vai ter o Solana, assim como o Ethereum, assim como outras altcoins que deram a largada junto com o Bitcoin, subindo junto e buscando novas altas máximas históricas. Então eu vou colocar o Solana nessa lista, principalmente para quem busca um trade, uma oportunidade aí de trade, uma oportunidade de curto, médio prazo, tá bom? Próximo altcoin, o FET. Por quê? O FET nesse momento está formando um padrão bem interessante, já mostrei para vocês. O FET tem muito potencial, principalmente se for buscar as suas altas máximas históricas, que está aqui em 3,30, e depois ele pode romper dando continuidade na sua valorização, tentando buscar 10, 12, 13 dólares por unidade, entregando um potencial aí de 10x, tá bom? Outra altcoin, o BNB, principalmente para trade, tá, pessoal? Isso daqui não é para montagem de carteira, ir lá e colocar na sua carteira e segurar infinitamente. Isso daqui é uma oportunidade de curto, médio prazo, tá bom? Potencial de valorização agora com a flutuação do Bitcoin. Tem outras altcoins que têm bem mais potencial que o BNB, só que são altcoins menores e que pode demorar mais para subir à medida que o Bitcoin for subindo, tá bom? E também pode te entregar uma flutuação maior. Pode cair, assim como lá no ciclo passado, o FTM, o VeChain, eles tinham muito potencial e entregou muita coisa no ciclo passado, porém a flutuação foi menor porque lá atrás essas altcoins eram menores, então caiu ali 30%, 40%, 50% para depois subir 2000%, tá bom? Então, as altcoins maiores, ela vai te entregar uma menor flutuação negativa, se cair, vai cair ali 10%, 15%, 20% para depois continuar subindo. E a BNB está em um padrão bem interessante, está em um megafone. Geralmente, quando rompe esse padrão de megafone, a gente tem uma flutuação bem ampla para o ativo. O ativo fica mais volátil, mas se rompe para cima, é uma volatilidade entregando uma flutuação positiva. Ou seja, o BNB nesse momento ele pode começar a subir, chegar lá nos 2.500 dólares por unidade, entregando aí aproximadamente 300, 400% de valorização, tá bom? Assim como a gente tem outras altcoins, como FTM, Polkadot, só que essas altcoins, como eu tinha dito lá atrás, elas têm um drawdown maior, ou seja, se o mercado corrigir, elas vão te entregar também uma maior correção.
você precisa ter cautela nesses tokens menores e mais especulativos, tá bom? Mas eu estou falando aqui de uma valorização no Polkadot de aproximadamente 1.000 a 1.200%. Lá no FTM a mesma coisa, tá? A gente tem aí um potencial, o FTM tem um potencial para buscar $10 aproximadamente. A gente está falando aí de uma valorização que pode chegar a 1.500 a 2.000%. Até a alta máxima histórica a gente está falando de 750% de potencial de valorização. Obviamente, como tinha dito, essas altcoins vai te entregar uma maior flutuação, mas você tem muito potencial com essas altcoins. Não vou fazer uma análise específica de cada um, porque já trouxe análise de cada uma dessas altcoins aqui no canal, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para você. Fica atento aí ao mercado, que muito em breve você vai ter boas oportunidades, e principalmente nas altcoins, tá bom? Ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!